A América do Sul busca há décadas acessar mercados asiáticos, mas enfrenta altos custos logísticos que prejudicam suas exportações. A solução ousada da China? Construir um megaporto de águas profundas de 3,6 bilhões de dólares americanos no Peru pode transformar rotas globais e dar aos produtos sul-americanos acesso direto aos mercados asiáticos. O único problema são as crescentes preocupações sobre a influência chinesa na América Latina. E sim, os Estados Unidos observam nervosamente enquanto Pequim estabelece uma presença importante no que Washington tradicionalmente considera seu quintal. Navios que levam mercadorias da China à costa oeste do Peru hoje precisam cruzar o Canal do Panamá, o que aumenta o tempo da viagem. O novo porto de águas profundas reduz o tempo de transporte entre o Peru e Xangai de 35 dias para apenas 23 dias. Este é o Porto de Chancai, um dos projetos de infraestrutura mais ambiciosos e controversos da década. Um projeto que pode reescrever as regras do comércio global, mudar o equilíbrio de poder nas Américas e provocar um confronto ambiental, tudo por causa de um único megaporto no Peru. A estatal chinesa COSTCO Shipping corre para concluir o porto de águas profundas de 3,5 bilhões de dólares. Chamam isso de Xangai da América do Sul. Um portal direto permite evitar rotas marítimas dos Estados Unidos da América e encurta em 2 semanas a viagem entre Ásia e América Latina. Mas aqui está a pergunta de 1 bilhão de dólares. Essa situação beneficia o Peru ou a estratégia da China para ampliar sua influência nas Américas? Descubra no vídeo. O Peru sempre teve vantagem no comércio do Pacífico, mas a infraestrutura sempre foi um grande problema. Por décadas, as exportações sul-americanas enfrentaram dificuldades para competir globalmente devido aos custos altíssimos de transporte e aos longos tempos de trânsito. A história do megaporto de Chancai inicia em 2008, quando o Peru identificou a necessidade de um porto moderno de águas profundas para melhorar suas capacidades comerciais. Durante anos, o projeto existiu principalmente no papel, com pouco progresso em relação à construção de fato. Então, a China entra em cena com sua ambiciosa iniciativa do Cinturão e Rota. Pequim vê a América Latina como nova fronteira em sua estratégia global de comércio. E em 2019, eles encontraram a oportunidade perfeita. Chiang Kai, Peru. Esta tranquila cidade de pescadores, a 60 quilômetros ao norte de Lima, tinha um porto natural de águas profundas. A COSTCO Shipping viu o potencial imediatamente e adquiriu 60% de participação no projeto por dólar dos Estados Unidos, 1,3 bilhão, injetando o capital e a expertise técnica necessários para avançar. Isso marcou a primeira fase do que se tornaria um plano de desenvolvimento em várias etapas. Mas é aqui que as coisas ficam complicadas. Os Estados Unidos há muito consideram a América Latina seu quintal. De repente, a China está erguendo o que pode ser a Xangai da América do Sul, perto dos Estados Unidos. Washington não está nada satisfeito. Enquanto isso, o Peru está em meio a uma delicada disputa entre duas superpotências. A construção avançou rápido após a participação da COSTCO. A primeira fase envolveu aprofundar o porto para 17 metros, construir quebra-mares para protegê-lo das correntes oceânicas e criar terminais de contêineres iniciais. Apesar dos desafios causados pela pandemia de Covid-19, a construção continuou durante 2020 e além. Em 2023, a infraestrutura do porto tomava forma, com equipamentos especializados chegando da China para serem instalados. O projeto atingiu um marco em novembro de 2024, quando o presidente chinês Xi Jinping e a presidente peruana Dina Boluarte inauguraram a primeira fase do porto. Essa cerimônia destacou a importância política do projeto para ambas as nações
e marcou o início das operações no que agora é o maior e mais avançado porto tecnologicamente da América do Sul. Mas como exatamente esse megaporto deve funcionar? O que o faz ser tão inovador no transporte marítimo mundial? Vamos mergulhar nos detalhes. Primeiro, localização é tudo. Xangai está a 60 quilômetros ao norte de Lima, na costa central do Peru, com acesso direto ao Pacífico. Essa localização oferece vantagens naturais, incluindo águas profundas próximas à costa e variações mínimas de maré, permitindo operações portuárias eficientes durante todo o ano. A infraestrutura física é igualmente impressionante. Um quebra-mar de 1.200 metros cria um porto protegido com profundidade para 18.000 TEUs. Esses navios colossais transportam até 18.000 contêineres de 20 pés. Para comparar, um navio transporta o equivalente a 9.000 caminhões. Com 992 hectares, cerca de 1.400 campos de futebol, o porto possui 15 berços especializados para receber os maiores navios porta-contêineres do mundo. Além disso, o canal principal foi dragado até uma profundidade de 17 metros, tornando-o acessível para embarcações grandes demais para passar pelo Canal do Panamá. A COSCO está construindo esse megaporto em duas fases ambiciosas. A primeira fase, quase concluída, inclui 4 atracadouros, 2 para contêineres e 2 multipropósito. Mas isso é só o começo. A segunda fase incluirá mais 11 atracadouros, formando um complexo marítimo que rivaliza com portos da costa chinesa. E olha só isso! Eles perfuram um túnel de 1,8 quilômetros pelas montanhas costeiras. Essa obra de engenharia vai ligar a zona operacional a um grande complexo logístico no interior. Esse túnel separa o tráfego do porto das vias locais, permitindo o movimento contínuo de contêineres sem prejudicar as comunidades ao redor. Quando totalmente operacional, o porto movimentará 1.020 pés equivalentes por ano. Para contextualizar, essa capacidade é suficiente para processar cerca de 30% de todo o comércio marítimo do Peru em uma única instalação. Com todas as fases concluídas, a capacidade chegará a 3,5 milhões de TEUs por ano, colocando-o entre os portos de maior capacidade na costa do Pacífico da América do Sul. A automação é de outro nível. Estamos falando de guindastes movidos por inteligência artificial que podem carregar e descarregar contêineres sem operadores humanos. Esses sistemas, criados nos terminais automatizados de Xangai, movimentam até 30 contêineres por hora, cerca de 50% mais rápido que as operações manuais usadas na maioria dos portos da América do Sul. A COSCO está implantando um gêmeo digital do porto, uma réplica virtual em tempo real que monitora cada container, caminhão e movimento de navio. Esse sistema, com a nuvem da Huawei, otimizará operações continuamente. Tudo isso parece impressionante no papel, mas o que isso realmente significa para a economia do Peru? E mais importante, quem de fato se beneficia desse grande investimento chinês? Quando você investe 3,5 bilhões de dólares em um único projeto de infraestrutura, os impactos econômicos certamente serão enormes. Quem realmente lucra com esse megaporto? Para o Peru, os números parecem impressionantes no papel. Projetamos um benefício econômico anual de 4,5 bilhões de dólares, quando o porto operar totalmente. Isso representa aproximadamente 1,8% de todo o produto interno bruto do Peru, vindo de um único projeto. Nada mal, né? Os empregos também atraem muito. O governo peruano está oferecendo cerca de 8.000 vagas, incluindo construção, operadores portuários e especialistas em logística. Críticos dizem que cargos especializados estão sendo ocupados por chineses, não por locais. E há uma preocupação real sobre o que vai acontecer quando a fase de construção terminar. O Peru se destaca nos custos logísticos.
Hoje, transportar mercadorias do Peru para a Ásia é caro e ineficiente, como pegar um táxi para um trajeto que poderia ser feito a pé. Xangai altera radicalmente essa equação. O novo porto reduz o tempo de envio em até 2 semanas e pode diminuir os custos logísticos em até 15% para as exportações peruanas. Sejamos realistas, a China só financia isso porque recebe algo grande em troca. Qual o interesse de Pequim nisso? Para a China, Xangai é como encontrar o atalho perfeito no seu trajeto diário. Isso amplia o acesso deles aos recursos da América do Sul. Cobre do Chile, lítio da Bolívia, soja do Brasil, tudo fluindo de forma mais eficiente para as fábricas chinesas. O porto também cria um canal direto para as exportações chinesas em um mercado de mais de 430 milhões de consumidores. Tudo, desde eletrônicos até marcas de fast fashion como Shein, agora pode inundar os mercados sul-americanos mais rápido e mais barato do que nunca. Mas talvez o mais valioso para Pequim seja que este porto dá à China uma posição estratégica no que os Estados Unidos da América tradicionalmente consideram seu quintal. É uma grande vitória para a influência global da China e peça-chave na iniciativa Cinturão e Rota. As implicações regionais são igualmente fascinantes. Portos do Chile e da Colômbia estão correndo para modernizar suas instalações. Por quê? Xangai poderia desviar grandes volumes de tráfego marítimo dos países vizinhos. Podemos estar presenciando o surgimento de um novo padrão comercial na América do Sul. Bolívia e Brasil podem em breve achar mais eficiente exportar para a Ásia via Peru em vez de usar seus próprios portos. Tudo esse rearranjo econômico tem um preço, porém, e ele não é medido apenas em dólares e centavos. Quando uma superpotência investe bilhões em infraestrutura do outro lado do mundo, sempre há contrapartidas envolvidas. Qual é o objetivo geopolítico da China aqui? Como Washington está reagindo à incursão chinesa em sua tradicional esfera de influência? É aí que as coisas ficam realmente interessantes. Vamos deixar uma coisa clara: Xangai não é apenas um porto. É um movimento de xadrez em um jogo geopolítico muito maior que a China está jogando em toda a América Latina. Na última década, a China investiu mais de 160 bilhões de dólares na América Latina. Estamos falando sobre projetos de energia na Venezuela, minas de lítio na Bolívia e agora este megaporto no Peru. Esse não é um investimento aleatório. É uma campanha coordenada para remodelar o cenário econômico e político de toda uma região. Xangai simboliza o que analistas chamam de Iniciativa do Cinturão e Rota 2.0. A próxima evolução da Iniciativa do Cinturão e Rota da China. Ao contrário dos primeiros projetos da Iniciativa do Cinturão e Rota, que endividavam países, Pequim adota a abordagem mais inteligente no Peru. Enquanto isso, alarmes soam em Washington. A avaliação estratégica do Pentágono de 2024 cita Chiang Kai-yi como possível instalação de uso duplo que pode apoiar operações navais chinesas no hemisfério ocidental. A Casa Branca tenta conter a diplomacia de infraestrutura da China, mas ainda corre atrás do prejuízo. Enquanto Pequim oferece bilhões em investimentos concretos, a resposta de Washington tem sido, em grande parte, mais discursos sobre os perigos de trabalhar com a China. Em 2024, uma delegação comercial de alto nível dos Estados Unidos da América correu para Lima oferecendo parcerias alternativas. Mas sabe o que eles não trouxeram? O bilhão de dólares que a China já colocou na mesa. Isso coloca o Peru em uma posição incrivelmente delicada. Eles fazem um verdadeiro malabarismo diplomático, equilibrando o investimento chinês e a pressão americana. O novo governo do Peru afirma poder manter boas relações com as duas superpotências. Como o presidente Figueroa disse recentemente, o Peru não precisa escolher um lado. Podemos ser uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. Mas aqui está a realidade.
o Peru exporta 3 vezes mais para a China do que para os Estados Unidos, e só o investimento chinês na mineração peruana ultrapassou 10 bilhões de dólares no ano passado. Essas questões econômicas dificultam manter a neutralidade em momentos de crise. Há uma reação interna crescente. Políticos nacionalistas estão apresentando Chiang Kai como uma questão de soberania. Um líder da oposição declarou dramaticamente no parlamento: estamos trocando nossa independência por yuans chineses. As apostas geopolíticas são altíssimas. A China constrói mais que um porto. Eles estão criando o que pode ser seu principal posto econômico e estratégico no hemisfério ocidental. E eles estão fazendo isso justamente quando a competição entre Estados Unidos da América e China chega ao ponto de ebulição. Mas em meio a toda essa política das grandes potências, e quanto aos custos ambientais e sociais? Para as comunidades locais, essas preocupações são mais urgentes que os movimentos geopolíticos. Enquanto políticos e empresários discutem rotas e geopolítica, outra história acontece ali. Próximo ao canteiro de obras estão os pântanos de Santa Rosa, ecossistema frágil que abriga 76 espécies de aves, algumas ameaçadas de extinção. Grupos ambientais alertam que o porto gigantesco pode alterar fundamentalmente esse habitat delicado por meio de poluição, ruído e mudanças nos padrões de fluxo de água. Está surgindo uma mentalidade de corrida do ouro. Os preços dos terrenos em Chiang Kai dispararam 300% em algumas áreas. Especuladores compram propriedades e expulsam moradores locais que não conseguem mais pagar para viver na cidade. Então, como a Costco está respondendo a essas preocupações? A empresa aponta para sua avaliação abrangente de impacto ambiental, um documento de 1.200 páginas que concluiu que o porto teria efeitos administráveis no ecossistema local. Lançaram um programa de engajamento comunitário, prometendo 15 milhões de dólares para projetos locais e priorizando a contratação de moradores sempre que possível. A controvérsia gerou desafios legais. Atualmente, há 27 processos judiciais pendentes contra o projeto, incluindo liminares ambientais, reivindicações indígenas e questionamentos sobre a consulta. Portos dos Estados Unidos da América na costa oeste acompanham esses desdobramentos com nervosismo. Portos como Los Angeles e Long Beach podem ter menos transbordo, pois mercadorias podem evitar a América do Norte rumo aos mercados sul-americanos. Tudo isso ocorre em meio às contínuas tensões econômicas entre Estados Unidos e China. Estamos presenciando uma reestruturação dos padrões de comércio do Pacífico. Chiang Kai não apenas adiciona um novo porto ao mapa, mas também pode reescrever quais países e empresas mais se beneficiam do comércio global. E com a influência dos Estados Unidos da América na América Latina diminuindo enquanto os investimentos chineses aumentam, os efeitos econômicos em cadeia podem remodelar alianças geopolíticas pelas próximas décadas. Então, Dalton, o que você acha? A estratégia portuária da China na América Latina é uma parceria vantajosa ou um novo colonialismo econômico? Você apoiaria projetos parecidos no seu país? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.